Aleluia, amém. Feche teus olhos, mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor tire da nossa mente toda distração, toda preocupação, todo cansaço, todo esgotamento. Obrigado pela semana que tivemos, boa ou ruim, o Senhor continua sendo bom. E eu oro para que, meu Deus, o Senhor olhe para mim apenas como um servo teu, como um mensageiro apenas. A mensagem é tua, o poder é teu, a unção é tua, a glória é tua, como diz a tua palavra no livro de Romanos capítulo 11, verso 36, que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Então, meu Deus, aqui somente o Senhor fala através da tua igreja. Tem misericórdia do mensageiro, e que eu não seja um atrapalho, um empecilho, mas que o Senhor me veja obediente ao comando do céu, e que nós saiamos deste lugar, neste culto, meu Deus, melhor, mais renovados do que chegamos aqui, pois é para isso que estamos aqui, para comer do alimento que vem do céu, para beber da água que sacia toda a sede. E a igreja do Senhor diz: amém. Irmãos, eu pensando muito sobre igreja, encontro, obra, tanta coisa, eu me vi conversando com o Senhor essa semana sobre o que eu devo esperar da igreja. O que eu devo esperar da igreja? Vai aparecer no telão, fica fácil para você anotar. Mas o que eu devo fazer? A gente está diante de um mundo que tem lançado tanta expectativa na igreja, mas muitas vezes essas expectativas, elas não estão sendo corretas. Eu preciso separar o que é a igreja. A igreja não é um mercado, ela não é um açougue, ela não é um comércio. Aí alguém diz: pastor, o senhor acabou de falar aí de dinheiro, essas coisas, mas para o propósito do reino. A chácara não é minha, está no CNPJ da igreja. Então, o que eu devo esperar da igreja? Se você for evangelizar hoje, parte das pessoas vão dizer assim, que estão longe, que talvez estejam numa mesa de bar hoje, que talvez estejam longe de Deus. Elas vão dizer: eu me frustrei com a igreja, eu me decepcionei com a igreja, eu estou machucado com a igreja. E em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe como igreja, porque eu sei que em algumas coisas, de fato, nós erramos. Talvez nós nos esquecemos de alguém nessa caminhada, talvez a gente deixou de visitar, talvez a gente deixou de praticar a verdadeira religião, que é cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado. Então cabe a nós, eu e você, como igreja, todos os dias, de fato, ver onde a gente errou. Mas, irmãos, existe também uma expectativa que as pessoas têm lançado na igreja, que ela não vai conseguir suprir, porque não é o papel dela, não é o papel. Então, o que significa os ensinos de Jesus? Aliás, o que é o cristianismo, irmãos? O cristianismo, o que é ser evangélico? O que é ser um cristão dominical, que é aquele que vem todo domingo para a igreja, ou quase todo? O que a Bíblia quer dizer com cristianismo? Porque nós moramos em um país cristão, praticamente. O preâmbulo da Constituição Federal, ela vai trazer com algumas práticas que determinam o Brasil, apesar de alguns trazerem como laico. Mas você vai olhar a maioria dos nossos calendários, o que é, gente? Datas cristãs. Nós estamos em um país onde nós temos Corpus Christi, Semana Santa, cultos fúnebres, missas fúnebres, onde um bebê é batizado ao nascer, consagrado em uma igreja. Nós temos o casamento civil com efeito religioso, ou seja, a lei e a religião juntas. O juiz de paz e o pastor caminhando juntos para celebrarem um casamento. Então nós temos tantas práticas
cultos de ação de graças em universidades, cultos ecumênicos de formatura, que mostram que nós somos um país com a sua base cristã, ainda que eu não esteja dizendo evangélicos, mas cristã. E com tudo isso, ainda fica uma pergunta: mas o que é o cristianismo de fato, irmãos? O que pode, o que não pode? Será que cristianismo é um rito de passagem? Quem já foi da capoeira, do judô, tem muita coisa, tem o batismo, no futebol também. Lá nas artes marciais, o cara pega a corda lá, e desce nas costas do peão que está ali dentro, ingressando. No futebol também, pega o meião, pega a camisa e faz um corredor, o jogador que chega agora leva bordoada. Será que o cristianismo é um rito de passagem? Eu fiz 18 anos, congreguei até os 19, saí, me desviei, estou com 40, mas eu lembro, há 18 anos atrás, a igreja não é um lugar de apenas ser lembrada no momento de conveniência ou de necessidade. Cristianismo é muito mais do que rituais vazios, do que lembretes, é muito mais do que isso. Irmãos, cristianismo não é uma filosofia de vida, na verdade é um estilo de vida, amém? Cristianismo não é sobre pessoas, cristianismo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 1 e verso 8, a Bíblia vai dizer: ser-me-eis testemunhas. Você sabe o que é uma testemunha? Biblicamente, isso é muito sério. Então a igreja é um lugar de agrupamento de testemunhas. Jesus não estava dizendo: vocês vão pregar os meus ensinos, mas vocês vão pregar a meu respeito. Vocês vão falar quem eu sou, quem é Jesus, irmãos. Porque se a gente vem à igreja e sai e não tem a revelação de quem é Jesus, porque não é uma vinda à igreja que me muda, mas é um encontro com Jesus Cristo. Porque via a igreja, eu posso fazer a mesma, eu não sei, vocês ainda lembram, 2 cultos, 3 cultos atrás, eu trouxe uma estatística. Nós temos aí 97, alguma coisa por cento de influência do mundo, da televisão, contra 2, alguma coisa de influência da igreja na nossa vida. Nós passamos quase 2.000 horas em redes sociais, quase 2.500 horas aí em televisão, contra 78 horas de igreja, se viermos uma vez a cada uma das 50 e poucas semanas. Então, o que é cristianismo? O que é evangelho? O que é que eu devo esperar da igreja? Irmãos, o evangelho que nós pregamos, que nós ensinamos, ele tem uma cultura, porque ele tem um rei. Jesus Cristo está à destra de Deus Pai, amém? Ele tem um rei, e todo reinado tem uma cultura, e toda cultura precisa ser respeitada. Então todo aquele que se diz cristão, ele precisa lembrar que ele está em um reino, que ele faz parte de uma cultura, e que essa cultura é muito importante. Não é sobre se eu posso ou não ir a um show, não é sobre... Essa semana uma pessoa me passou um troco muito errado. Passou não, quando ele começou a pegar no caixa, eu digo: está errado. Lá em Governador de São Lobão, eu dei R$30, comprei algo de 22, parece. Ele estava me voltando 70 e pouco. Eu digo: moço, eu não lhe entreguei 100 não, eu lhe dei R$30. Aí ele: oh meu Deus, de onde eu tirei 100? Aí ele pegou o troco, botou na minha mão, segurou minha mão e disse: obrigado pela honestidade. Isso deveria ser algo normal na cultura do reino de Deus. Não devia assustar ninguém, alguém dizer: esse troco está errado, esse troco não é meu. Mas a gente vive num país assim, num mundo assim, que embora no preâmbulo da Constituição esteja que nós somos cristãos, parece que existe um evangelho de conveniência. Você já viu o que é uma conveniência? Ela não está cheia de gente 24 horas por dia, as conveniências da cidade. Elas têm momentos específicos. Finais de semana, à noite, estão cheias, mas se você passa em determinados horários, elas estão vazias. Agora eu quero convidar você para, em nome de Jesus, embasar o que eu estou falando,
a fazermos juntos a leitura do livro de Atos, capítulo de número 3. É o quinto livro no Novo Testamento. Você vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você vai chegar em Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos no capítulo de número 3. E vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos 3, 1. Amém? Quantos encontraram, digam graças a Deus. Vai passar aqui também para ajudar os irmãos. Nós vamos ler agora 12 versículos. Eu peço que você não se distraia. Se a sua Bíblia é online no seu celular, desliga a internet e leia com o irmão do lado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, aleluia. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ela era mesmo um homem que costumava, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Verso de número 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado. Correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, verso de número 12. Pedro diz: israelitas, porque isso os surpreende? Porque vocês não estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Observe no verso 12. Vendo isso, Pedro disse: israelitas, porque isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Amados, o que nós acabamos de ver é um milagre extraordinário. Por quê? Porque outrora ele só acontecia com Jesus. Agora ele está acontecendo com os discípulos. Em Atos 1, Jesus ascende ao céu. Em Atos 3, a Bíblia começa a narrar a caminhada dos apóstolos. Aqueles que viram Jesus, com exceção de Paulo, que é um apóstolo que não viu Jesus, que não esteve com Jesus, não viu, não totalmente, porque ele teve um encontro com Cristo, ainda sendo Saulo. Mas nós estamos diante de um grande milagre. Diga comigo, grande milagre. Homens que não eram Jesus fizeram o milagre de fazer o paralítico andar. No verso de número 12, a Bíblia diz que Pedro olha para eles e pergunta: por que vocês estão surpresos? Como se o milagre tivesse sido feito da gente. Lembra do troco? Pedro está dizendo: não era para ser surpresa isso. É isso que a igreja pode dar a vocês. Porque aquele homem pediu dinheiro. Mas Pedro está dizendo: o que vocês esperavam? Que eu abrisse a carteira e pegasse algumas moedas? Você sabe qual é um do propósito de um milagre? É servir de exemplo para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Todas as vezes que você vê um milagre na vida de alguém, é um exemplo do que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Tem gente que se
se entristece se o vizinho compra um carro, porque era humilde. Tem gente que se entristece se uma pessoa que ele conheceu formou primeiro que ele, conseguiu um bom emprego, passou em um concurso. Irmãos, não que isso seja um milagre, às vezes é mérito, estudar, passar em um concurso, um trabalho. Mas todas as vezes que uma grande dádiva acontece ao lado da gente, nós precisamos crer que o Senhor está dizendo: eu posso fazer na tua vida também. Amém? Então esses homens, eles têm um confronto. Não só eles, mas o aleijado. Porque eles esperavam mais uma esmola. Mas dessa vez não veio. Então o milagre que os apóstolos acabam de gerar e testemunhar é um milagre de fazer um paralítico andar, de dar movimento novamente a um homem que estava paralisado. E eu creio em milagres, irmãos. Eu creio literalmente que pode acontecer nos dias de hoje, como nos tempos bíblicos. Eu verei ainda vou impor as mãos e o paralítico vai andar, o câncer desaparecer, o nódulo sumir. Quantos creem? Digam amém. Eu sempre brinco com a igreja, não sei qual vai ser a minha reação no dia que eu orar e um defunto levantar, mas eu oro. Então o milagre nos mostra o poder de Deus. O que é que nós devemos esperar da igreja? Aquele paralítico estava esperando algo da igreja, mas não era um milagre. Ele queria uma esmola. Tem um rapaz na África, que ele é muçulmano. Aí o pastor Rubens, a gente estava andando nas ruas de Tete, ele diz: Lucas, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele é deficiente, o rapaz. Aí ele disse: deixa eu orar por ti para Jesus te curar. Aí ele disse: não. Alá me criou assim. Alá me quer assim. Olha o nível de engano. O nível de engano. Mas estão crendo que foram criados para isso. Então, meus irmãos, a igreja existe para manifestar o reino de Deus na terra, amém? O que é que esse milagre nos ensina que nós acabamos de ler? O que é que esse milagre ensina? Qual é a verdade que podemos extrair desse milagre? O que esse grande milagre de Atos 3 nos ensina sobre o que é o cristianismo? Eu começo a ter muitas perguntas. O que esse milagre me ensina sobre o papel da igreja nos dias de hoje? Qual é a doutrina ensinada por detrás do milagre, irmãos? Porque parte das pessoas estão vindo à igreja por causa da procura de um milagre. E nem sempre querem um relacionamento sério com Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja esperando uma grande ajuda, mas nada querem com Jesus. É como se quiséssemos os apetrechos de alguém, mas não quiséssemos a presença da pessoa. Fulano, me empresta teu carro, a pessoa diz: eu dirijo para você. Não, eu queria só o carro. Você não precisa vir, não. De você eu só quero o carro. Ou o que é a comida aí? É tal coisa, vem aqui ao comer. Não quero ir aí não, manda um bandeco. Então parece que às vezes a gente vive de uma forma que nós queremos da igreja tudo que ela pode dar, mas nós não queremos um entendimento correto de quem ela é, qual é o propósito dela, do porquê ela existe, qual é o verdadeiro papel da igreja. Porque na boca de muita gente, se está numa igreja, e é muito comum hoje em dia as piadinhas. Você está na igreja, aí bate o carro, aí a pessoa diz o quê? Cadê a igreja nessa hora? Se você congrega numa igreja e o seu feijão queima, tu não é da igreja? E o diabo dizendo: o que eu tenho a ver com feijão queimando, moça? Você vem para a igreja e o endemoniado lá conseguiu a vaga de emprego e você foi negado. A pessoa diz o quê? Tu não é da igreja? Tu perdeu para o diabo. Então o mundo joga isso na gente o tempo todo, como se
o papel da igreja fosse, a igreja só é igreja se a vaga do emprego for sua. A igreja só é igreja se o teu pneu não furar, se o teu feijão não queimar, se nada der errado na tua vida. Aliás, irmãos, tem gente tão atentada que diz assim, ó: eu não vou para a igreja e estou bem, tu vai e está desse jeito. Não sei se você já ouviu isso de alguém, né? A pessoa te vê e diz: rapaz, tu vai para a igreja e está assim, eu nem vou e estou melhor. Amados, anote aí. O que esse milagre nos ensina sobre igreja? O que esse milagre nos ensina sobre igreja? Primeiro, esse milagre reflete a situação da humanidade. Anote aí. O que esse milagre me ensina sobre a igreja? Sobre o que esperar da igreja? Primeira pergunta. O que esse milagre me ensina sobre o que esperar da igreja? Anote aí. Primeiro, esse milagre reflete a situação da humanidade. E alguém pode perguntar: como assim, pastor? Você viu o que aconteceu aqui em Atos 3, do 1 ao 12? Um aleijado de nascença. O que isso me ensina? Irmãos, essencialmente que o homem nasce aleijado no pecado. A deficiência dele aqui representa de forma, um contexto bíblico do pecado na nossa vida. Essa é a primeira verdade do Evangelho. Sabe, não nascemos inocentes. Salmo 51, 5. Você que é pai, que é mãe, a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 51, verso 5, que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu sou filho de pastor, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. O João Lucas e a Sara, filhos de pastores, pecadorzinho, pecadorazinha. Filho de intercessor, pecador. Pecadores, irmãos, somos pecadores. Essa é a primeira verdade do Evangelho. Nós nascemos assim. E o que mais aleja a humanidade é o pecado. Esse milagre nos ensina sobre a igreja que o mundo está desse jeito, como esse homem. O mundo está paralítico à porta de uma igreja. Só que o mundo tem pedido a coisa errada. No lugar certo, sim, mas a coisa errada. O pecado, ele gera morte, mas antes de morrer, ele causa paralisia. Diga comigo: o pecado gera morte, mas antes de morrer, ele gera paralisia. Você já viu que no seu sonho você, quando aparece o ladrão, você não consegue correr? É ruim, né? Você está num sonho lá, e o ladrão, e você diz: eu vou correr aí. Oxente. Né? Você está caindo e nunca cai. A noite todinha que sonhando caindo e não chega. O pecado, antes de matar, ele gera paralisia. Este homem representa a figura de algumas pessoas que estão paralisadas. Você sabe qual é a tragédia desse homem? Aqui em Atos capítulo 3, verso 1. Irmãos, ele estava paralisado. Ou seja, não tinha como fazer quase nada. Ele estava vegetando. Mas sabe qual é a tragédia aqui? Se você leu comigo, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Você sabe qual é a tragédia desse texto bíblico? É que esse homem é um aleijado, mas ele está na porta do templo, irmãos. Ele está no lugar certo. Ele está no lugar de receber o milagre. Algumas vezes nós estamos na mesma situação da humanidade, na mesma situação deste homem, muito perto. E um perto aqui pode ser dentro, ok? Um perto aqui pode ser dentro, porque ninguém fica na porta ali, porque os templos antigamente eram diferentes. Hoje quase não se escuta som lá fora. Mas às vezes nós estamos dentro, mas estamos com a mentalidade errada sobre o que é a igreja.
Estamos com a mentalidade errada sobre o que a igreja pode fazer. Esse homem estava paralisado na porta do templo, no lugar onde ele poderia receber a cura. Ele estava na porta do templo, mas nada ele conhecia desse Deus. A Bíblia não diz que ele estava na porta do templo para receber a cura, mas que ele era colocado ali todos os dias para pedir. Diga misericórdia. Você sabe qual é o problema aqui? É que muitas vezes nós estamos cara a cara com a oportunidade das nossas vidas. É que muitas vezes nós estamos de frente com um milagre, mas a gente não entende a oportunidade que está diante de nós. Eu não sei se já aconteceu com você, por favor não levante a mão comigo já, de você ter uma oportunidade, você vacilar e daqui a pouco você diz: epa, meu Deus, eu não acredito que eu acabei de vacilar desse jeito. É o que aconteceu com este homem. Ele estava na porta do templo, Mateus. Ele podia receber um milagre, mas a Bíblia não diz que ele era colocado todo culto lá para orar, para clamar por um milagre. Ele era colocado no lugar certo, mas com a motivação do coração dele errada. Muita gente está assim hoje, irmãos, olhando para a igreja com a mentalidade errada, esperando da igreja. Sabe o que a igreja pode fazer, irmãos? Nós ainda podemos, em nome de Jesus Cristo, operar esses milagres. A nossa expectativa a vir à igreja tem que ser de que, uma vez colocando os nossos pés neste lugar, num lugar cheio de pecadores, mas querendo a presença de Jesus, porque ninguém vem aqui por causa de uma central, que a da sua casa lá é com placa solar. Quem tem, diga glória a Deus. Quem não tem, diz: eu chego lá. Eu chego lá, Jesus. Uma televisão de 75 polegadas para ver o Flamengo sendo campeão mundial sub-20. Desculpa aí. Então você não sai da sua casa para procurar um conforto na igreja, para ver um pastor. Não, a gente vem para esse lugar na expectativa do nosso milagre, pastor. Na expectativa da presença de Deus. Deveria ser assim. Mas a gente entra na igreja, nem percebe a presença de Deus e sai dizendo assim: aquela irmã olhou errado para mim, não gostei, não volto mais ali. A gente passa uma semana inteira fazendo beijo, aí chega na igreja e diz: eu estou enganado, ou o irmão desligou a central para mim logo embora? Será que eu... Não, não é possível. Não, como é que na minha vez não tinha copo no bebedouro? A célula, no dia que foi na minha casa, não teve lanche. Não, estou decepcionado com a igreja. Então nós estamos, irmãos, tendo a oportunidade. Sabe qual a maior igreja que eu preguei? Eu já preguei para muita gente, já preguei para uma multidão de jovens, já preguei uma igreja muito cheia. Mas foi a igreja debaixo da árvore, lá na África. Banco de madeira e pedra. Banco de madeira, madeira mesmo, cortada. Eu poderia ter trazido essa foto aqui. Foi a melhor igreja que eu já peguei. Sabe por quê? Porque lá as pessoas estavam lá pelo propósito certo da igreja. Quem é que vai andar num sol de 40 graus na África? Caminhar cerca de... Tem gente que anda 15 quilômetros para chegar lá. É uma montanha, você vai subir uma montanha. Para sentar numa pedra... Quem é da roça sabe do jeito que eu estou falando. Não é banco aqueles bancão que tinha na Assembleia de Deus, que tinha na Batista, não. É corta umas 2 toras de madeira e bota atravessada assim. Mas é uma igreja que ora, chora e adora sem central, sem nada do que a gente tem, irmão, sem microfone. Mas ela entende o propósito da igreja. Amém? Então nós precisamos urgentemente nos perguntar o que tem nos motivado a chegar a este lugar. O que tem nos motivado a procurar a casa do Senhor de forma dominical, todos os finais de semana? Porque o pecado, ele nos paralisa. Quantos de nós uma vez quis pedir uma oração e não conseguiu? Ficou com medo. Quantos de nós uma vez quis ser vulnerável e não conseguiu? A primeira coisa que esse milagre me ensina é como o mundo está. Na porta do templo, mas paralisado. Na porta do templo, mas com a motivação errada. Na porta do templo, mas esperando esmola. O mundo que poderia ter o milagre e a presença de Deus, está se contentando com esmolas. Diga misericórdia.
está se contentando com esmolas. Nós acompanhamos pessoas usuárias de droga há muitos anos. Muitos anos. O último que falou comigo foi ontem. Ontem, dentro do supermercado. Ô moço, eu tenho 2 crianças, o leite acabou, eu sou de Aracaju. Aí você olha para o marmanjão, né? 2 metros de altura, a academia está em dia, acho que é lá na Smart Fit, o cara está fortão. E eu preciso comprar o leite da minha menina. Aí eu digo, faz assim, eu dou até uma cesta básica, mas eu vou lá contigo conhecer a realidade da tua família. Não, que é isso, você vai gastar teu tempo. Não, eu vou lá com você. Me passa o endereço. Eu vou lá, converso, oro pela sua esposa, pelas suas filhas. Não vou dar só um leite, não. Não, imagina. Só me entrega, basta o leite. Não, moço, um leite por uma cesta. O mundo está diante do milagre, mas querendo esmola. Esse mundo está diante da oportunidade de mudar a sua vida, mas na expectativa de uma esmola. E quem se alegra com esmola, não gera expectativa de um milagre. Quem se alegra com a esmola, não gera expectativa de um milagre, irmãos. Sabe, a única coisa que esse homem queria era que Pedrão metesse a mão na carteira, ele era um pescador, imagina, né, ainda devia ter alguma nota com escama de peixe. Pega, moço, vá para lá. Ele diz assim, não tenho ouro nem prata. Nessa hora, põe para a gente o verso de número 2, por favor. Perdão, 2 não, 6, verso 6. Antes um pouco, vai dizer, vendo Pedro e João, no verso 3, que eles iam entrar no pátio e tudo, Pedro e João olham bem para ele, e então Pedro diz, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, te dou. Aleluia! Não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, te dou. Irmãos, nós podemos não ter muitas coisas, mas se nós entendermos o verdadeiro propósito do Evangelho, tem gente que vive dizendo, eu não tenho nada, tu és servo de Jesus. Meu Deus, como é que Deus olha para a tua boca repetindo isso o dia todo? Tem um homem chamado William Carey. Ele tem uma frase na lápide dele que é de deixar a gente constrangido. Depois você lê a biografia, a história dele. Mas ele tinha tanta certeza para onde ele ia. Carey tinha tanta certeza da eternidade. Ele tinha tanta certeza que esse negócio de eu não tenho nada é mentira, que ele tinha tudo, que ele pediu para escrever na lápide dele o seguinte. Está lá na lápide dele. William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em julho de 1834. Eu, verme miserável, pobre e incapaz, vírgula, caio em teus braços carinhosos, meu Senhor. Que loucura! Que loucura! Eu já passei por um cemitério hoje, passei por um ontem. Você já viu como é a frase de o que é um epitáfio, uma descrição tumular? Está lá escrito. Ah, você foi antes do tempo, você deixou saudades, não era para ter ido, por quê? Este homem não. Ele pediu para escrever a lápide dele, um homem cristão, um homem misericordioso, um homem que deixou um legado. Sabe o que ele escreve? Eu, verme miserável, pobre e incapaz. Não morri não, gente. Eu foi cair nos braços carinhosos do meu Pai. Isso é ser igreja, irmãos. É saber o que nos aguarda. Mas poucos sabem morrer. Porque aqueles que não olham para a morte com o entendimento correto, têm medo. Mas aqueles que entendem o que é a igreja, eles entendem que se eu vivo com Cristo, eu vivo. Mas se eu morro com Cristo, eu vivo mais ainda, porque a eternidade me aguarda. Amém?
A segunda lição que esse milagre me ensina sobre a igreja é que esse mendigo está procurando ajuda no mundo, e o mundo é incapaz de ajudar. Diga comigo, o mundo é incapaz de ajudar. Irmãos, tudo o que o mundo pode nos dar é esmola. Diga misericórdia. Tem um ditado que diz que o diabo te dá com uma pá e te toma. É assim? Não. O diabo te dá com uma colher e te toma com uma pá. Ele te dá uma porção mínima e te tira uma porção gigantesca. A segunda lição que esse milagre me traz é de que o mundo, irmãos, a única coisa que ele tem para mim é esmolas. A única coisa que o mundo tem para mim é esmolas. Você já viu o que é esse mundo, gente? Diploma, cursos, faculdades, escolas, centro de pesquisa. Meu Deus, o Elon Musk quer fazer uma cidade no espaço. Mas em que essas coisas resolvem o grande problema do homem? Onde está a cura para o principal problema do homem, irmãos, que é a paralisia trazida pelo pecado? Me entendam, por favor, nessa noite. O mundo pode dar alívio temporário. O mundo pode nos dar um alívio temporário, um analgésico, uma festa, mas somente a igreja verdadeira de Jesus Cristo desfrutará da cura completa, do alívio eterno que é o Senhor Jesus. O mundo não pode curar o coxo, ele pode dar muletas para ele. O mundo não pode curar o coxo, ele pode dar uma cadeira de rodas. O mundo não pode dar um milagre, ele pode dar uma esmola. Mas Jesus Cristo tem para a igreja dele vida, e não somente vida, mas vida em abundância. A igreja do Senhor pode até ter limitação física, porque nós estamos na terra, irmãos. Eu sou pastor, filho de Deus, já operei 3 vezes. Você vai adoecer, sim. Nós vamos passar por perrengue, sim. Não tem na Bíblia esse negócio de que crente não sofre. Não, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Essas coisas são só para essa terra. Apocalipse 21:4 diz: e eu vejo a cidade santa, a nova Jerusalém. João viu, igreja. E Deus limpava dos nossos olhos toda lágrima, e não havia mais morte, nem clamor e nem dor, porque todas essas coisas ficaram no passado. 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O milagre desse mendigo nos ensina que o mundo só pode nos dar esmolas, e eu não quero as esmolas do mundo, irmãos. Eu estou cansado das portas do templo, eu quero um milagre. Um filme, irmãos, pode trazer um tempo feliz, você já viu? A sala de cinema faz a gente esquecer do mundo lá fora. Eu acho que quando a gente está na sala do cinema, se arrancar a sala com tudo e levar para o Japão, ninguém percebe, né? Você já viu isso? Eu não sei se alguém já entrou no cinema 5h30 e saiu 8 horas da noite. Você diz, meu Deus, olha os carros, olha aqui fora, eu nem lembrava mais, né? Quem já foi assistir o Titanic, que entrou 2 horas da tarde e saiu meia-noite. Você entrou de dia e sai de noite, mas aquela é muito bom, né? Falar nisso, tenho que ir com a família, esses 2 dias. Será o que está passando, gente? Será o que deu no rádio sobre os filmes? Enfim, mas é uma sensação temporária. Um prazer sexual, a pessoa troca tantas coisas. Eu digo para o jovem que só quer casar por causa de namorar. Eu digo, o que é que tu vai fazer com as outras 23 horas e 45 minutos do teu dia, menino? Porque o mundo, irmãos, está pensando que o prazer é tudo, mas esse prazer desse mundo é uma
mediocridade, é uma esmola. O dinheiro lhe vai distrair por algum tempo. Mas se você olhar o jornal, parte dos famosos, quando enfrentam enfermidades, vão para Sírio-Libanês, Albert Einstein, tantos hospitais, e às vezes sai a nota: fulano vai ser velado na capela de não sei o quê. Na história de Alexandre o Grande, eu já falei isso aqui, tem algo com relação a ele, destinado a ele, que ele pediu 3 coisas quando ele morresse. Primeiro, que os tesouros dele fossem colocados no caminho até o caixão, até o cemitério, todos os tesouros dele. Alexandre o Grande é considerado o maior conquistador de guerras de todos os tempos, irmãos. Um dos maiores impérios que já existiu. Tem coisas até hoje que é obra do império dele. Construção mesmo, coisa que foi construída que ainda hoje está lá. Mas ele pediu que todo o tesouro dele fosse colocado no caminho do cemitério. Ele pediu que quem carregasse o caixão dele fosse os melhores médicos daquela época. E ele pediu que ele fosse colocado no caixão nu e com suas mãos para fora. E ele explica o porquê quando foi questionado, que ele queria que o corpo dele fosse carregado pelos melhores médicos, para que o mundo entendesse que nem mesmo a melhor medicina chega uma hora que ela é limitada, ela não pode fazer nada. Você pode ser o Alexandre o Grande, você vai morrer. Ele queria ser enterrado nu, com suas mãos para fora, para que o mundo soubesse que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e nu ele voltaria para a terra, com as suas mãos vazias. E ele pediu para colocar os tesouros dele no caminho, para que o mundo soubesse que depois que a gente morre, aquilo que a gente tanto chorou, amou, matou e morreu, pode servir apenas para ser pisado pelas pessoas. Diga: eu não quero as esmolas do mundo, eu quero um milagre. O mundo nos dá alívio temporário, mas um dia as pessoas podem cair na real e perceber que ainda estão no mesmo lugar. Mas o milagre é que nos move, irmãos. O milagre é que nos tira do lugar de pecador, miserável, e nos leva para um lugar que a gente continua pecador, mas com a graça do Senhor. E terceiro, esse milagre nos ensina que este homem esperava da igreja as coisas erradas. Olha só, no verso 3, ele diz assim, o qual, vendo a Pedro e a João, iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Irmãos, e verso 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas qual é a resposta de Pedro? Eu não tenho nada. Igreja, essa tem que ser a resposta nossa para o mundo. Como é que você serve a Deus e aconteceu isso na tua família? Você diz: de mim mesmo não tem nada bom, mas o Deus que eu sirvo tem e pode todas as coisas. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que não é meu, mas que está em mim e que eu carrego, isso eu posso te dar. Levanta, homem! Aleluia! Essa é a grande tragédia dessa geração, irmãos. É esperar da igreja aquilo que ela não pode dar. O que nós podemos fazer e viver como igreja é um milagre. As pessoas procuram nas portas das igrejas a mesma coisa que procuram nas portas dos bares. Uma ajuda temporária. As pessoas procuram na porta da igreja a mesma coisa que procuram no banco. Senhor, eu fiz aquela conta no Paraíba, o Credit Shop atrasou, Senhor. Irmão, o Bradesco pode resolver a tua vida também. Agora, quando a gente vem para a presença de Deus, nós precisamos saber que o que Ele pode dar, nenhum outro lugar do mundo tem, só na presença dEle. O que Ele pode nos dar, o Senhor tem um banco de órgãos. Não importa se é o pâncreas, se é o fígado, se é o rim, se é o sangue, não importa se é o filho, irmãos, Ele tem um banco de órgãos, Ele pode todas as coisas, o meu Deus pode todas as coisas. No dia que o mundo parar de querer esmola, finalmente o mundo vai receber o milagre, irmãos. Aleluia!
No dia que o mundo parar de desejar esmola, ele vai viver um milagre. Porque o mundo não entende que ele precisa mudar os seus valores, mudar os seus desejos, mudar os seus objetivos, mudar os seus esforços, mudar a sua forma de pensar. Porque quando nós estamos entendendo o que é a igreja, o que é o Rei Jesus, ele inaugura um tempo novo nas nossas vidas. E nós que mendigávamos por esmola, a única coisa que nos alimenta agora é a presença do Senhor. E nós que mendigávamos por ajuda, a única coisa que nos alimenta agora é servir ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 11, verso de número 12. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Igreja, se nós não quebrarmos a mentalidade desse século, jamais nós viveremos um milagre. Nós somos domesticados demais para as coisas do Espírito Santo. A gente se acostumou demais. A gente primeiro toma o paracetamol, o Doflex, para depois pensar. Podia orar, né? Nós primeiro fazemos. A humanidade está civilizada demais para um milagre. Tem gente que está achando... eu vim para o hospital, eu estou na enfermaria, estou aguardando uma cirurgia... Mas está até bom, tem central, a assistente social passa 3 vezes ao dia aqui perguntando se está tudo bem. O patrão já recebeu como é que chama? O atestado lá. Eu vou pegar o 0 dia quando eu sair daqui e tentar dar entrada numa pensão, num negócio para mim não trabalhar nunca mais na minha vida. O mundo acostumou com a paralisia. Diga, eu não quero isso para a minha vida. O mundo acostumou com a cegueira. Diga, eu não quero isso para a minha vida. Se coloque de pé no seu lugar.